Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, boa noite. Que bom que vocês hoje estão aqui conosco, participando desse momento tão bonito da igreja. Vamos iniciar hoje uma catequese eucarística. Sou o diácono Rodrigo, alguns de vocês com certeza já me conhecem, de vez em quando eu estou aqui com vocês. Então saúdo a todos os paroquianos da paróquia Nossa Senhora das Graças e também a todos aqueles que nos acompanham pela nossa rede social, mesmo que não sejam paroquianos, mas fazemos parte da mesma Igreja de Cristo. Hoje, em especial, como falei para vocês já, nós vamos iniciar uma catequese eucarística. Essa semana nós vamos comemorar a maior festa da Eucaristia que a Igreja tem, a festa de Corpus Christi, a festa do corpo de Cristo. Ele que deixou o seu corpo para nos alimentar, para estar conosco, para estar presente e nos fortalecer em nossa caminhada. Para isso, para que a gente possa refletir nesse primeiro dia dessa catequese, nós vamos usar esta encíclica, uma encíclica do Papa João Paulo II, vendo a importância da Eucaristia na vida da Igreja. Ele escreveu no ano de 2003 a encíclica Ecclesia de Eucaristia, ou seja, a Igreja da Eucaristia. A nossa Igreja, ela só vive porque está ao redor da Eucaristia. Sabemos que nós temos 7 sacramentos. Desde o Concílio de Trento, que é o concílio, 2 concílios antes do Concílio Vaticano II, o Concílio de Trento ele deu uma reformada, uma reformulada na Igreja. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos mais de 200 sacramentos. Imagina, se 7 já dá trabalho para a gente conseguir conciliar, imagine mais de 200 sacramentos. Na verdade, alguns que nós chamamos de sacramentais, que são sinais menores que nos levam à salvação, a Igreja chamava também de sacramento. Como, por exemplo, a bênção da água era considerado um sacramento. A celebração das exéquias de um ente querido era considerado um sacramento. Hoje nós consideramos uma paraliturgia ou um sacramental, podemos dizer, chamar dessas duas formas. Foi definido então 7 sacramentos, 7, o número da perfeição, sendo ele como cume, sendo ele como príncipe, como principal, aonde os outros 6 estão ao redor dali, a Eucaristia. Por quê? Como eu já disse, como o documento diz, a nossa igreja é da Eucaristia. Somos a igreja da Eucaristia. Então, essa carta encíclica foi escrita em 2003 pelo Papa João Paulo II, vendo a importância da Eucaristia na vida da igreja. Porque a igreja ela só vive porque nós temos a Eucaristia junto de nós. Então, é o núcleo, é o centro da nossa igreja. Tanto que se você for ver na nossa igreja, nossas capelas, nas nossas comunidades, o que tem no centro? O altar. É aquilo que traz para nós, que serve para nós o próprio Cristo, que é a Eucaristia. Na nossa matriz aqui de São Sebastião, nós temos no centro, inclusive, o tabernáculo. Temos também ali a reserva eucarística, que era muito comum nas estruturas mais antigas, nas arquiteturas mais antigas das igrejas. Então tem o altar-mor e na frente ter o tabernáculo, ter a capela do Santíssimo. Hoje nós colocamos, a maioria das nossas comunidades, num lugar separado, que você pode estar indo lá e fazendo seu momento de adoração, que nós vamos falar um pouquinho mais depois também desse culto à Eucaristia. Então, desde as nossas igrejas, já nos levam, quando você entra na igreja, já te leva à Eucaristia, te leva ao altar do Senhor. Por quê? Porque ele é o núcleo de toda a nossa fé, de toda a nossa liturgia, de toda a nossa igreja. E por que é tão importante assim a Eucaristia? Não tem tantos outros sinais que nós temos Jesus, a Sagrada, a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, também não tem Jesus ali, não tem o Deus ali presente? Tem Deus presente, inclusive. A Eucaristia só se faz presença real se tiver a palavra de Deus junto. E aí nós vamos
comentar um pouquinho mais também dessa estrutura da missa. Que primeiro vem a palavra, para depois se realizar o sacramento da Eucaristia em si. É um conjunto da palavra com um pão e um vinho. Por que a Eucaristia ela é então este centro para nós? Jesus prometeu para cada um de nós que Ele estaria conosco por toda a vida, até o fim dos tempos. Nós ouvimos esse evangelho, ele dizendo para nós, inclusive alguns domingos atrás, na festa da Ascensão do Senhor. Ele diz: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E ele se faz presente realmente na Eucaristia. É ali que ele se coloca como Deus vivo e verdadeiro, o Deus que não mais está na cruz, o Deus que não está morto, mas está vivo, inclusive nos traz a vida, nos alimenta, não só materialmente, na espécie do pão e do vinho, que é o corpo e o sangue, mas espiritualmente, que nos deixa caminhar, que nos deixa ser guiados pelo Espírito Santo, que é o que nos move. É por isso que celebramos, alguns domingos atrás, também a festa de Pentecostes, quando ele desce sobre cada um de nós. O Concílio Vaticano II foi o último grande concílio da nossa igreja, que estamos ainda colocando em prática, muitas das coisas do concílio, ainda nós estamos colocando em prática. Tem gente que ainda fala assim, não, poderia ter um Concílio Vaticano III, não. Depois que a gente conseguir colocar em prática o segundo, nós vamos chegar ao terceiro, sim, com certeza. Mas eu acredito que nenhum de nós vamos participar desse momento, não, porque ainda tem muita coisa para ser colocada em prática. E o Concílio Vaticano II, ele diz o seguinte: o sacrifício eucarístico é a fonte e o centro de toda a vida cristã. O sacrifício eucarístico é a fonte e o centro de toda a vida cristã. Olha que bonito. Isso você vai encontrar no documento justamente do concílio, chamado Lumen Gentium, no capítulo número 11, na verdade, no parágrafo número 11. E aí, como que isso tudo começou? Na verdade, podemos pensar, né? Começou há quase 2000 anos atrás, segundo a história, no ano 33, quando Jesus estava ali nos seus últimos momentos, sabia que ia ser condenado, sabia que iria para a cruz, sabia que iria sofrer, mas queria ressuscitar depois, para salvar-nos dos nossos pecados, levarmos para o céu, mas ele sabia também que nós, antes de chegar no céu, teríamos que ter Ele presente junto de nós, teríamos que ter alguma coisa junto de nós para que a gente pudesse continuar essa caminhada. E aí ele foi lá, chamou os seus principais amigos, se reuniu no lugar chamado cenáculo, pediu para que eles preparassem todo o lugar para uma ceia essa que para os judeus só iria se concretizar 3 dias depois. Ele falou: vamos adiantar, prepare para hoje, eu quero hoje ainda ceiar com vocês. E aí ele senta com os seus amigos, sentado com seus amigos, ele pega o pão, agradece a Deus pelo pão que está ali junto com eles, que vai nos alimentar, e reparte o pão para todos aqueles que estão ali ao seu redor. Olha que bonito o gesto de agradecer e repartir. E diz: este é o meu corpo, que será entregue por vocês. Coma, porque vocês vão precisar dele. Depois ele pegou o cálice com vinho. Claro que não deve ter sido um cálice tão bonito como nós temos hoje nas nossas igrejas, né? Mas por que nós usamos o melhor? Porque para Deus é o melhor. Ele pegou aquele cálice, provavelmente simples, o que tinha ali de melhor, que também, com certeza, ele pegou o melhor, mas bem mais simples. Pegou aquele cálice com vinho, elevou ao céu, agradeceu também a Deus por aquele vinho que iria alimentar, o vinho da alegria, o vinho da paz, o vinho que iria dar força para o povo continuar caminhando. Distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o meu sangue,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos meus pecados. No final de cada um desses momentos, ele disse: fazei isto em memória de mim. E por isso que até hoje nós estamos repetindo. Aliás, não repetindo, nós estamos fazendo o mesmo gesto que Jesus fez, o mesmo gesto que Jesus fez, da mesma forma, no mesmo momento. Logo após esse momento na missa, que é claro que vocês estão se remetendo e lembrando do momento da missa onde o padre faz a consagração, quando ele termina esse momento, ele diz: eis o mistério da fé. Esse mistério da fé, meus irmãos, minhas irmãs, é justamente quando uma coisa inacreditável e impossível acontece. O ano de 33 se une ao ano que nós estamos vivendo, neste caso, o ano de 2020. Não existe mais calendário, não existe mais relógio, nós saímos do tempo cronológico e entramos no tempo de Deus, que é o tempo kairós, o tempo kairológico. E agora, ao redor da mesa do altar, não estão mais simplesmente os apóstolos e os discípulos mais queridos de Jesus da época. Estão eles, e também está presente você, seus amigos, a comunidade toda reunida. E Jesus celebra ali a ceia, como ele celebrou há 2000 anos atrás. Olha que bonito. Isso só a nossa igreja consegue trazer para nós. Nenhum mais outro lugar consegue trazer isso para nós. Pelas mãos do sacerdote, Cristo se faz presente no meio de nós. Esse é o maior milagre da fé que nós podemos ter. Outra coisa interessante, todo esse milagre, todo esse mistério, ele tem o seu cume justamente no Tríduo Pascal, que nós começamos na Quinta-feira Santa, onde celebramos a instituição da Eucaristia, a ceia do Senhor. Outra coisa interessante que nós celebramos nesse dia é o rito do lava-pés, porque depois de entrar em contato com Jesus, depois de consumir o seu sangue e o seu corpo, e o nosso corpo e o nosso sangue se transforma no próprio Cristo, não podemos mais ficar simplesmente sentados, guardando a Eucaristia dentro do nosso coração. Nós somos convocados por Jesus a se rebaixar e se colocar a serviço. Se preciso for, inclusive lavando os pés uns dos outros. Então é isso que ele nos propõe com a Eucaristia. Mas voltando à questão do Tríduo Pascal. No primeiro dia do Tríduo, na Quinta-feira Santa, Jesus institui a Eucaristia para nós. Ele fala: ó, este é o meu corpo e este é o meu sangue. Essa palavra é muito interessante. Este é o meu corpo, é o meu sangue. E não parece, representa o meu corpo. Uma vez eu peguei um Uber, né, para quem usa Uber sabe que os motoristas de Uber gostam de ficar sabendo muito da vida dos passageiros, né? É muito interessante isso. E eu peguei um Uber que ele foi me perguntando, até eu não consegui fugir e dizer que eu era então seminarista. Aí ele falou que era da Igreja Batista, e ele disse assim para mim: eu não consigo entender uma coisa de vocês católicos. Eu digo, meu filho, se for possível, eu te explico. Eu não consigo entender porque para vocês o pão é o centro. E aí eu expliquei para ele: mas para a nossa igreja o pão não é o centro. O centro para nós é Cristo. Ah, mas a gente vê lá nos cultos de vocês que o centro tem o pão. Não, mas ali não é pão. É Jesus que está presente ali. Naquele simples pedaço de pão, Deus se faz presente verdadeiramente. Ele: mas não foi isso que foi dito quando Jesus instituiu lá, fez a última ceia. Eu falei: foi sim. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que está escrito lá:
este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então, se ele falou que é porque é. Não representa, não parece, mas sim, verdadeiramente é o corpo de Cristo. Esse mesmo corpo de Cristo que ele nos dá na Eucaristia, na Quinta-feira Santa, logo depois começa a sofrer. O mesmo corpo. Ele sai da ceia, ele vai até o Monte Sinai, e lá, de tanta angústia, ele soa sangue. Aquele sangue que os discípulos tinham acabado de tomar no cálice, estava saindo agora pelos poros de Jesus. Lá ele foi preso, lá ele foi pego, foi açoitado, muito desse mesmo sangue se escorreu pelo chão, e depois ele foi crucificado, morreu por nós. O mesmo corpo que os discípulos tinham acabado de tomar e beber, agora estava pregado na cruz. E mais uma vez, com a igreja nascendo nesse momento, desde o momento que ele institui a Eucaristia e que vai até a cruz, a igreja está nascendo. Neste momento, a Eucaristia nasce por completo. Quando Cristo se entrega o seu Espírito, e aí, como em dores de parto, a terra treme, as cortinas se rasgam de alto a baixo, diz as Escrituras, corpos de santos são vistos andando pela cidade, ou seja, a igreja nasce. O mundo ganha de presente a igreja de Cristo. Para ter certeza que ele tinha morrido, furaram o seu lado, e dali saiu sangue e água. A Eucaristia, a água do batismo e o sangue da Eucaristia. E até hoje, na Santa Missa, nós usamos sangue e água, vinho e água. Quando o padre coloca lá no cálice, ou o diácono coloca no cálice aquele pouquinho de água, simboliza a água do seu batismo, do dia que você foi batizado, que está misturado ao sangue de Cristo, o mesmo sangue que correu na cruz, o mesmo sangue que ele suou, o mesmo sangue em que ele entregou na Santa Ceia. Olha que bonito, né? Às vezes nós não conseguimos perceber esses pequenos detalhes. Mas a Eucaristia não fica só nessa questão do sacrifício. Às vezes nós ficamos muito nessa questão de o sacrifício da Eucaristia. Tem muitos questionamentos, na missa pode bater palma, não pode, porque é sacrifício. Além de ser sacrifício, que é, mas também é festa. A missa também é ceia, é alegria. Eucaristia significa ação de graças. E ninguém dá graças a Deus por uma coisa ruim. Nós agradecemos sempre por aquilo que é bom. Então, se estamos fazendo um momento de ação de graças, temos que fazer o melhor, da melhor forma possível. Culmina a Eucaristia nesse tríduo pascal, depois que Jesus morre, aí ele ressuscita, o Sábado Santo, aquela lindíssima celebração do Sábado Santo. Lá ele ressuscita e se dá de novo como alimento para nós na Eucaristia, se faz presente no batismo, se faz presente na crisma, se faz presente em todos os 7 sacramentos. Cristo se faz presente no meio de nós. Esse é o grande mistério pascal que nós contemplamos em nossa igreja, na Igreja Católica. Sempre com a Eucaristia no centro. Quando o padre diz, eis o mistério da fé, nós passamos por todos esses momentos, inclusive nós respondemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. E pedimos a Ele que retorne. Vinde, Senhor Jesus. Esteja conosco, Senhor Jesus. Olha, que interessante. Sempre pedimos na missa. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas vem e fica conosco. Continue conosco, Senhor. Como os discípulos de Emaús fizeram, Fizeram uma grande celebração. Participaram da celebração da palavra, quando Jesus caminhava junto com eles, e ao chegar em casa, depois de ter se alimentado da palavra de Deus, aí sim a Eucaristia
é possível acontecer. Eles se colocaram sentados à mesa com Jesus, e quando Jesus partiu o pão, aí eles reconheceram que era o Cristo que estava lá. O Cristo some, porque agora eles têm o pão vivo, que é o próprio Jesus. E se colocam a caminho de Jerusalém para anunciar que Jesus está vivo. Também temos então essa presença real de Cristo no meio de nós, na Eucaristia. Nós temos uma peça muito especial e que não tem como faltar para que se realize todo esse mistério. Claro, a palavra de Deus, que é essencial, e o sacerdote. O sacerdote é importantíssimo na vida da igreja, em especial para a Eucaristia. É a partir dele que vem o próprio Cristo. Porque Jesus se faz como cordeiro, Jesus se faz como altar e Jesus se faz como sacerdote. Por isso que na missa, a partir de agora vocês vão prestar atenção, todas as orações, com exceção de duas, que eu vou dizer quais são, todas as orações elas são voltadas ao Pai, porque quem preside a Eucaristia é Jesus Cristo, na pessoa do sacerdote. No altar, a partir do momento que começa a missa, não tem mais ali presente o homem Fernando, como nosso pároco, ou o homem Dario, que é o nosso bispo, ou o homem Jorge Bergoglio, que é o nosso Papa, conhecido como Papa Francisco. Ali está Jesus Cristo, que assume a pessoa que está ali presente, e as palavras que saem da boca são o próprio Cristo que fala. A partir do sacerdote que nós temos a Eucaristia, porque ele oferece esse sacrifício, ele que oferece para nós a própria Eucaristia. Só é chamado de sacerdote aquele que oferece um sacrifício. Por isso que às vezes tem algumas religiões, inclusive irmãs nossas, cristãs também, mas que não, os pastores não são chamados de sacerdotes, porque eles não oferecem um sacrifício a Deus. Eles são homens da palavra, homens que pregam o Evangelho de Cristo, mas não são homens do altar, não são homens da Eucaristia. Na nossa igreja nós temos sacerdotes, por isso que nós temos o próprio Cristo na Eucaristia, junto de nós. E para finalizar, já terminando nosso bate-papo, passa tão rápido, nós temos uma figura importantíssima, que discretamente, ela se coloca presente, se faz presente na vida da igreja, em especial nos leva cada vez mais próximo da Eucaristia, que é a nossa padroeira, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que nós chamamos carinhosamente aqui na nossa paróquia, como Nossa Senhora das Graças, tantas outras também nas nossas comunidades, Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, enfim, tantos outros temas que nós temos tanto na igreja em geral, como também aqui em nossa paróquia. Maria é a mulher eucarística. Primeiro, como diz uma música, né? A primeira que comungou foi a Virgem Maria, porque ela foi a primeira que recebeu Jesus no seu coração. Mas muito mais do que isso, o nosso documento ele traz para nós um ponto muito bonito, que se igualamos a Maria, quando nós entramos na fila da comunhão, aliás, na procissão da comunhão, nós entramos na procissão da comunhão, e quando o padre, o diácono, o ministro da Eucaristia te apresenta Jesus e diz: eis o corpo de Cristo, e nós respondemos amém, é o mesmo amém, é o mesmo assim seja, é o mesmo fiat, é o mesmo faça-se que Maria disse para o anjo Gabriel quando ele chegou até ela. Então, da mesma forma que Maria falou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, nós também, quando estamos na frente de Jesus Eucarístico, nós somos convidados a dizer, junto com esse amém: eis a serva, eis o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Maria, então, é um dos nossos maiores exemplos de uma pessoa eucarística. Devemos sair da missa realmente eucaristizados, cheios da Eucaristia, felizes por participar de tão grande banquete, o banquete nupcial, o banquete da festa do Cordeiro. Irmãos e irmãs, que nesta quinta-feira que se aproxima, que vamos celebrar a festa do corpo de Cristo, onde Jesus vai sair de dentro do tabernáculo, de cima do altar, e vai passar pelas ruas da sua casa, do seu bairro. Peça a bênção de Cristo também para a sua casa, porque o momento de adoração eucarística também é muito importante. Cristo é para nos alimentar, também espiritualmente. Depois dos sacramentos, a melhor forma de você chegar até Cristo é através da adoração ao Santíssimo. Confie nesse Deus que te ama. Confie nesse Deus que se entregou na cruz para te salvar e para te alimentar. Não nos deixa sozinho. Ele nos deixou a Eucaristia, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, para que nós possamos nos sentir acolhidos por Ele. Lembre-se, a igreja é da Eucaristia. Nós estamos na igreja da Eucaristia. Nunca se afaste dela. Nunca se afaste de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima.